Ufa, consegui entrar. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui, em primeiro lugar, para agradecer a todos vocês que estão aqui ao vivo no meu canal, a todas as pessoas que estão ajudando o nosso canal, curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Pessoal, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, chama a galera, compartilha no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no canal do YouTube de vocês, em todas as redes sociais, no X, em todas, no TikTok. Copie e cola essa super live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Eis que surge uma chance enorme e única para o Jair Messias Bolsonaro. Hugo Mota assina a anistia, entretanto, todavia, o ministro Alexandre de Moraes emite uma nota para a Polícia Federal aí prender o pai do Hugo Mota. E tudo tem relação com a anistia neste exato momento. A gente vai compartilhar, escancarar, assim como o nosso amigo aí Sérgio Tavares está fazendo aí pelo Brasil, embora more em outro país, está fazendo pelo Brasil. Esse canal aqui vai escancarar toda a verdade para todo o Brasil. Eu só peço a ajuda de vocês para curtir, compartilhar e se inscrever. A gente vai falar agora na íntegra, passar toda a reportagem, tudo o que está acontecendo no nosso Brasil. Lembrando também, pessoal, que o nosso sorteio a gente vai falar no finalzinho aí da live. Vamos fazer por partes, né? Só peço a ajuda de vocês para ir compartilhando, se inscrevendo e ajudando o nosso canal. Vou compartilhar aqui, ao vivo com vocês, o nosso deputado Gustavo Gaia, falando sobre a única chance do Jair Messias Bolsonaro. É a primeira etapa da nossa transmissão agora ao vivo. A única chance do Jair Messias Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Hugo Mota, a anistia aos presos políticos e também a ação do ministro Alexandre de Moraes direcionada ao pai do Hugo Mota, mandou a Polícia Federal, acionou a PGR, acionou o Paulo Gonetti e mandou a Polícia Federal prender aí e investigar o pai do Hugo Mota, e já está escancarado aí. A gente vai compartilhar todos os vídeos, todos os documentos aqui ao vivo para vocês, todas essas informações. Vai dando like, vai compartilhando, senta o dedo aí, pessoal. Estamos com 259, vamos chegar a 300 pessoas ao vivo. Vive num período político tão conturbado, né, com tantas notícias, escândalos, perseguições, prisões, buscas e apreensões, que às vezes algumas notícias de grande relevância passam despercebidas. E essa que eu quero mostrar para vocês agora é uma bomba, é gigantesco. Como vocês sabem, uma das principais pautas que está sendo debatidas hoje é justamente essa perseguição do Alexandre de Moraes e a sua Stasi, a sua Gestapo, né, e os outros alguns ministros do STF, para prender Bolsonaro, os seus aliados, acabar com a direita, censurar todo mundo e realmente, assim, botar o restinho de democracia que a gente tem no caixão e enterrar. Só que eles cometeram um pequeno erro. E agora nós temos uma possibilidade real de suspender o julgamento até o final de 2026. E eu vou explicar para vocês. Existe na Constituição um artigo, né, artigo 53, parágrafo 3 e 4, que fala que, até peguei aqui, ó, mostrar para vocês, exige que denúncias aceitas pelo STF contra deputados diplomados devem ser informados ao parlamento, que poderá suspender o processo até o final do mandato por votação da maioria dos seus membros. O que isso quer dizer? Todas as vezes que um deputado federal se torna réu em um processo, né, uma investigação, um processo no STF, o parlamento, ou seja, a Câmara dos Deputados, tem a oportunidade de votar pela suspensão desse processo, desse julgamento. E aí o PL entrou com esse requerimento, o Hugo Mota já acatou, acho que quem colocou isso foi até o Cláudio Dantas aqui, ó, mostrar para vocês. O Cláudio Dantas acatou, puxar aqui, ó. Urgente, Hugo Mota acata pedido do PL que pede sustação da ação contra ramagem. O que isso literalmente quer dizer? Vou mostrar aqui a matéria para vocês. Gente, isso aqui é uma bomba. Se a gente conseguir votar isso daqui, e ele é uma coisa que não é uma escolha do presidente da Câmara dos Deputados se vai votar ou não. Ela tem que ser votada em 45 dias. Esse é o prazo máximo. Então, ele já está fora da alçada dele de impedir. Não é que nem a anistia. E aqui fala, ó, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, decidiu que há pouco acatar o pedido do PL para sustar a ação penal do Supremo Tribunal Federal contra o deputado federal Alexandre Ramagem. Esse foi o erro que eles cometeram. O erro que eles cometeram foi ter colocado no meio desse núcleo 1, que é o Bolsonaro, Cid, Felipe Martins, Braga Neto,
um deputado federal. Quando se coloca um deputado federal nesse julgamento, nesse processo, isso dá prerrogativas para nós, deputados federais e o Congresso, votar na suspensão. E como faz tudo parte de uma única denúncia, se... Pessoal, estamos com 336, vamos chegar a 350. O Edivaldo Sena chegando agora, a Elidia de Marco Maquiama chegando agora, não sei se é assim que fala. O Carlos agora, Augusto Coutinho, Marquinhos Coutinho chegando agora, o Rodrigo, o Lucivaldo Romana, todo mundo vai sentando. Pô, eu não esqueci de você, não. O nosso deputado, coloca aí, pô, de qual estado você vai vir como candidato a deputado. O nosso compromisso aqui é eleger o povo, pessoal, aí do PL, coloca aí o estado. Vai sentando o dedo, vai compartilhando, vai se inscrevendo. A gente vai falar sobre a anistia, a gente vai falar sobre as ações do Hugo Mota, a gente vai falar sobre o Alexandre de Moraes. E, pessoal, aconteceu uma morte agora, mais ou menos 7 pessoas morreram, 7 estudantes, 7 meninos agora. Aconteceu um acidente, a gente vai compartilhar daqui a pouquinho que chegou a notícia para mim. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Senta o dedo aí, pessoal. Vamos chegar a 350 pessoas ao vivo. Vamos que vamos. O processo do Ramagem for suspenso, todo o núcleo número 1 ficará suspenso também. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eles não poderão condenar ou continuar o julgamento até o final do mandato do Ramagem. Aqui, ó. Se a suspensão ocorrer, terá de ser ampliado no mínimo aos demais denunciados do núcleo 1, onde está Bolsonaro, pois as denúncias do núcleo 1 foram recebidas em bloco. Não faz sentido jurídico nenhum fatiar para julgar se não fatiou para receber a denúncia. E tem com suspensão ou se motivado por ação própria, o STF provavelmente discutirá se a previsão da suspensão por estar pendurado no artigo 53, que trata da imunidade parlamentar para falar, opinar e votar, aplica-se ao caso do golpe. O que acontece? Olha que curioso. Todas as denúncias e todo esse processo para prender Bolsonaro e todas essas pessoas do núcleo 1 não se envolvem em ações, não se referem a ações, porque nenhuma ação foi executada, mas a palavras. Pessoal, vou parar aqui, vou voltar para vocês daqui a pouquinho. Estamos com 298, vai dando like, 294. Respira fundo, vamos por partes neste exato momento. Acabou a paz de Hugo Mota. Como assim, doutora Olívia? Vai dando like, vai compartilhando. A líder da minoria na Câmara, Carolina de Tone, afirmou que com o retorno do presidente da Casa, Hugo Mota, republicanos PB, da viagem à Ásia, os deputados oposicionistas vão intensificar a pressão para que a anistia aos manifestantes presos após o evento de 8 de janeiro seja tratada como prioridade absoluta. Já deixamos claro na semana passada que a minoria, o PL e a oposição estão em obstrução total até que este tema receba a devida atenção e respeito que merece, declarou a deputada em nota. Caroline de Tone criticou o que considera perseguição política e seletividade da justiça, afirmando que não é possível falar em justiça quando cidadãos seguem presos há mais de um ano sem julgamento adequado, sofrendo punições aí desproporcionais. E aí, o que aconteceu, pessoal? Vai dando like, vai compartilhando. Nessa jogada aí, o ministro Alexandre de Moraes pede à Polícia Federal para investigar o pai do Hugo Mota. Lembra que eu já falei para você que quando a saga começa a atacar em um sentido, o ministro Alexandre de Moraes começa a desviar o foco. E é isso que aconteceu. E a gente vai compartilhar aqui, pessoal, na íntegra, o que o deputado do PL, o Nicolas, traz sobre isso neste exato momento. O Nicolas falou algo incrível, assim, que eu fiquei admirado, e é isso que está acontecendo. Hugo Mota é o capaz de pautar a anistia e estava caminhando para isso. Depois, uma nova operação da PF Brasil, o país das coincidências. O que ele colocou? A PF faz nova operação para investigar índices de desvio de emendas de Hugo Mota. Contrato abastecido com a emenda do orçamento secreto, apadrinhado por Hugo Mota, é superior a 6 milhões. E aí ele trouxe, é claro, se tiver cometido crime, que pague por isso. Quero somente evidenciar o time das ações. Após ele pautar a questão da assinatura da anistia, o ministro Alexandre de Moraes vai de encontro ao pai do Hugo Mota, que a gente compartilhou ontem a respeito do roubo aí,
que vazou aí, a questão do roubo, e também agora a questão que o Hugo Mota está na mira aí da Polícia Federal. Coincidência, pessoal? Não existe coincidência, né? Vocês sabem que o ministro Alexandre de Moraes é mais baixo do que uma Pantantan, né? Que eu não preciso falar o nome aqui. E aí, pessoal, o Nicolas, ele extravasou num vídeo, né, sobre a anistia, uma repercussão nacional e internacional. Eu vou compartilhar aqui com vocês, eu peço a ajuda de vocês, vai se inscrevendo, vai dando like, vai compartilhando, olha só. Peraí, deixa eu... What does that have to do with you? I'll explain. In 1955, black people were forced to give up their seat on the... Pessoal, vocês estão ouvindo o vídeo em inglês ou em português? Coloca aí nos comentários, doutora. Estou ouvindo em inglês. Lucivaldo, coloca aí. Vocês estão ouvindo o vídeo em português ou em inglês? Deixa eu compartilhar aqui. Bus to a white person. And one day a woman, Rosa Parks, refused and was arrested for not getting up. Her action led to the bus boycott, led by Martin Luther King. Yes, that was the start of the movement against... Peraí, pessoal, vocês estão ouvindo em inglês, eu vou voltar e vou ir traduzindo aqui, tá? A tradução em tela, mas eu vou falando para vocês neste exato momento. Vamos lá, peraí. Anistia. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1995, um negro obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Mulher, Rosa Parks, certo, negou e foi presa. Por se recusar a levantar, sua atitude gerou o boicote a ônibus liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças. População negra sofria, mas o que isso tem a ver com a anistia? A injustiça contra a mulher virou o marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus aqui, a respeito, né, da Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos, cabeleireira, condenada a 14 anos. Cadeia, seu crime. Escreveu, perdeu mané na estátua com um batom, mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é, se ela tivesse escrito fora Bolsonaro, em vez de perder o mané, Moraes e Dino teriam condenado ela dessa forma? Uma pessoa que não tem imagem dela dentro do Congresso quebrando nada, nenhuma violência, e pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes aí soltos pelo STF? STF manda soltar 15 integrantes de quadrilha que opera tráfico de drogas em galerias de Campinas. A resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. Aí está o meu ponto de vista quando você trata uma injustiça apenas como um número. Você ignora uma pessoa, uma família que está sofrendo. Você um dia pode ser vítima da mesma injustiça. Infelizmente, temos muitas outras vítimas pelo nosso Brasil. Eliane Manicure, presa no dia 22 de março, quase 2 meses depois dos atos do 8 de janeiro em São Luís. O motivo da prisão, a acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje não foi apresentado nenhuma prova. O Nicolas, pessoal, extravasou nesse vídeo aí em inglês, né? Extravasou, mostrando tudo que está encoberto no nosso país. O Lafayette falou que deu like 903, colocou aqui, boa tarde, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, vou voltar aqui, deixa eu parar a tela aqui para vocês, e a gente vai continuar aí na reportagem aqui ao vivo, tá, pessoal? Vai dando like, vai compartilhando. Pessoal, ex-assessor de Moraes abre fogo após ser indiciado pela Polícia Federal. Nome de peso inesperadamente se insurge em encara Moraes cara a cara, que é o advogado aí da OAB. Pessoal, o advogado da OAB teve uma conversa essa semana com o ministro Alexandre de Moraes cara a cara e, entretanto, todavia, ele convocou toda a diretoria da OAB aí, tudo que tinha direito na categoria dos advogados, levou um documento de 4 páginas cara a cara com o ministro Alexandre de Moraes e falou que quer urgente e neste exato momento todos os atos do processo, sem sigilo nenhum, porque ele é advogado e ele precisa de toda a narrativa de tudo que está no processo. O ministro Alexandre de Moraes abaixou a bolinha, pessoal, e liberou aí para o advogado do Jair Messias Bolsonaro. Pessoal,
Em poucas palavras, Bolsonaro resume o que há por trás do recuo do ministro Alexandre de Moraes. O Mauro Cid comemora, depois do arquivamento aí da questão da vacina do Jair Messias Bolsonaro, dossiê é lançado e Globo entra em desespero com revelações de escândalo, crime, casos de assédio e revelações políticas. Nicolas dá surra em Felipe Neto. Pessoal, vocês sabem que o Felipe Neto vai vir como candidato à presidência 2026. Pessoal, doutora, como assim? Ele anunciou na data de hoje que vai vir como presidente 2026. Felipe Neto aí faz o L, né, pessoal? Deus é mais. Duas mensagens completamente diferentes. MST se une à China e planeja construções no Brasil. Estão denunciando Bolsonaro por representar uma visão de Brasil que não se curve à velha política. Pessoal, infelizmente eu vou ter que compartilhar, vou ter que parar um pouquinho aqui. Foca aqui, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Ônibus com estudantes sofre grave acidente e deixa mortos na data de hoje. Um trágico acidente ocorrido agora resultou na morte de pelo menos 7 pessoas após o capotamento de um ônibus no município de Imigrante, pessoal, localizado a cerca de 130 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um abraço e um beijo aí para os gaúchos do Rio Grande do Sul. O veículo envolvido no acidente transportava um grupo, pessoal, de 35 pessoas, entre eles estudantes e professores da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, que se dirigiam a uma atividade acadêmica. O destino era uma visita técnica ao Jardim de Cactos da cidade, parte do conteúdo prático do curso de paisagismo. Segundo o Corpo de Bombeiro, entre os ocupantes estavam 31 alunos, 3 docentes e o motorista. Ainda não foram divulgadas as identidades das vítimas fatais e há preocupação com o estado de saúde dos sobreviventes. O acidente ocorreu aí, informação apurada pelo portal aqui, pelo menos 17 vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Ouro Branco, situado na cidade vizinha de Teutônia. A universidade confirmou que os estudantes envolvidos são do Colégio Politécnico, pertencente à Universidade Federal do Sul, de Universidade Federal UFSM. E que a instituição deslocou a equipe até o local do desastre para prestar apoio às vítimas e familiares. A causa do acidente ainda estão sendo investigadas e a comunidade acadêmica, abalada pela tragédia, aguarda por resposta e presta solidariedade às famílias atingidas. Pessoal, eu vou compartilhar aqui que eu tenho muitos amigos aí do Rio Grande do Sul que faziam preparatório de medicina comigo, que Deus possa ter misericórdia, né? Que nenhum deles possam tá aí, né, pessoal, nesse acidente. Eu vou apresentar aqui o vídeo que circulou. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Amor, olha só o que eles estão fazendo. Coisa mais triste que imigrante. Desceu um ônibus sem freio e desceu numa ribanceira. Pessoal, só passou até isso a reportagem nesse exato momento. Pessoal, aqui no nosso canal a gente presta solidariedade a todas as famílias deste estudante. No Rio Grande do Sul sempre acontece muitas coisas, né, pessoal? Chuvas intensas, ônibus que bate, não sei o que, tanta coisa, só Deus para ter misericórdia do Rio Grande do Sul. Muitas coisas que acontecem, que Deus possa ter misericórdia. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Vaza Jato e Vaza Toga, os destinos absolutamente opostos da reportagem de Glenn Gray Watt neste exato momento. Pessoal, deixa eu colocar aqui o que o Bolsonaro falou. Olha só. Jair Bolsonaro criticou as recentes decisões de Moraes de fazer concessões e disse que as ações ocorreram por pressão popular. Sobre a concessão de prisão domiciliar para Débora dos Santos, ele afirmou: não estamos comemorando um avanço, estamos testemunhando um recuo tático e ainda coberto de cinismo jurídico. Ele também mencionou que, embora a decisão permita que Débora esteja com seus filhos, ela ainda enfrenta restrições, como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de entrevistas sem autorização judicial. Sobre o arquivamento do inquérito que investiga a suposta falsificação de dados da vacina contra a Covid-19, Bolsonaro chamou a investigação de frágil, uma narrativa distorcida, criada para prejudicá-lo politicamente.
Bolsonaro autorizou o arquivamento do inquérito pelo qual era investigado por suposta importunação a uma baleia por ter pilotado uma moto aquática próxima ao animal. Baleia presta depoimento contra Bolsonaro. Para Bolsonaro, as iniciativas são apenas tentativas de minimizar críticas. Pessoal, urgente, Hugo Mota carre recurso e plenário da Câmara vai decidir a respeito do Ramage. Hugo Mota quer excluir relator do PL da anistia para ganhar tempo, porque o ministro Alexandre de Moraes está na cola. Peraí, pessoal. Zanin, Dino e Moraes votam para condenar pipoqueiro e vendedor neste exato momento. Crítica, sem tudo, corrigiu o que considera injustiça contra seus aliados e apoiadores. Pessoal, o Whindersson Nunes também acabou de receber alta na data de hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo neste exato momento. Pessoal, o Hugo Mota acata recurso e plenário da Câmara vai decidir sobre suposta suspensão do processo do Supremo Tribunal Federal a respeito aí do Alexandre Ramage, do PL Rio de Janeiro, e todos os demais integrantes do polo passivo da ação. O pedido foi protocolado essa semana e surpreendeu o cenário político. O presidente da casa, Hugo Mota, tinha 45 dias para se manifestar e dar prosseguimento ao pedido e não foi necessário. Ele acatou o recurso e mandou para a CCJ da Câmara dar o seu parecer. O pedido é baseado na emenda constitucional 35 da Constituição, que permite que partidos peçam que uma ação penal em andamento contra congressistas no exercício do cargo seja interrompido. Pessoal, Zanin, ouça bastante agora, Zanin, Dino e Moraes voltam para condenar pipoqueiro e vendedor de picolé. Os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino acompanharam o relator Alexandre de Moraes pela condenação de 6 réus envolvidos no ato do 8 de janeiro. O julgamento ocorreu no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, o STF, e analisa os casos de manifestantes que recusaram o acordo de não persecução penal da Procuradoria-Geral da República, PGR. Até o momento, apenas o ministro André Mendonça divergiu do relator. A decisão final foi prevista para hoje. O vendedor de picolé, Otoniel da Cruz, e o vendedor de pipoca, Gournete Carlos, aí estão entre os condenados. De acordo com a defesa, o vendedor de picolés foi da Bahia a Brasília para vender seus produtos no acampamento. Já o advogado aí alega que ele não foi nas manifestações. Estava no quartel-general do Exército no dia dos atos e só foi detido ao tentar deixar a cidade. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo neste exato momento. Agente da Polícia Federal reage a assalto e cancela CPF de bandido. Na tarde de hoje, um homem suspeito de assalto foi morto após ser baleado por um agente da Polícia Federal no bairro do Botafogo, aí no Rio de Janeiro. Um abraço para os cariocas. O confronto ocorreu na esquina das ruas Mena, Barreto e Sorocaba, em uma área de grande circulação de pedestres e veículos. De acordo com a Polícia Militar, o agente reagiu à abordagem criminosa e efetuou disparos contra o suspeito, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. O corpo de bombeiro foi acionado, mas ao chegar constatou que o homem já estava sem vida. O local foi rapidamente isolado por policiais aí para a realização da perícia técnica conduzida pela Delegacia de Homicídios da capital, responsável pela investigação do caso. Em decorrência da ocorrência, uma das faixas da via precisou ser interditada por volta de hoje, gerando retenções no trânsito, especialmente na rua Professor Álvaro Rodrigues. Como alternativa, a rua São Clemente foi indicada como melhor rota aí para os motoristas que se dirigiam em direção a Humaitá. A ação reacende o debate sobre a segurança pública e o papel das forças policiais diante do aumento de episódios de violência urbana em áreas centrais aí do Rio de Janeiro. Eu vou compartilhar aqui, porque eu não sou baú, para poder guardar aí essa informação. E, pessoal, o Supremo Tribunal Federal também ontem aprovou lá a questão dos policiais, que agora, pessoal, os policiais vão fazer, que Deus possa ter misericórdia. Vai dando like, pessoal, vai dando like, vai compartilhando. Deixa eu falar para vocês. O Supremo Tribunal Federal, estamos com 192. Pessoal, vocês não estão compartilhando não, meu chimango. Vai compartilhando aí, senta o dedo. Vamos chegar a 230 pessoas ao vivo. O Supremo Tribunal Federal, pessoal, falou que agora os policiais, quando eles forem nas grandes localidades aí do Rio de Janeiro, de São Paulo,
vai ter que ir uma ambulância com eles e principalmente vai filmar as ações dos policiais. Aí ficou do jeitinho que os bandidos querem, né? Ficou do jeitinho que os bandidos, o Comando Vermelho, o PCC, e por aí vai, quer. Agora vai ter uma viatura e vai ter a questão da força aí, das ambulâncias e também filmando as ações do policial, né? Vamos ver aqui, pessoal, esse episódio da Polícia Federal que aconteceu hoje. Caralho, o cara matou o outro aqui na minha frente, mano. Caralho, viado. Boa, matou o outro aqui na minha frente, ó. Mas se fudeu, ó. Se fudeu. Aí, tá vendo? Se fudeu, ó. Agora, ó. Pessoal, o negócio ficou doido aí. O negócio ficou doido. Eu particularmente, tem gente que é muito corajoso, né, pessoal? Eu saía correndo, né? Mas cada um aí com as suas ações. O Sidney estava sumido aqui no nosso canal. Voltou agora, né, seu Sidney? Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês aqui as informações que estão chegando aqui para mim. Acabou aí a vez do Hugo Mota, desgaste do Luiz cresce, desaprovação já passa de 55%, aponta a pesquisa. Estão denunciando Bolsonaro para representar uma visão de Brasil que não se curva à velha política. A questão, pessoal, do Mauro Cid, o que ele comemora, pessoal? Embora não tenha sido diretamente beneficiado pela decisão, o Mauro Cid, aí, ajudante de ordens do Jair Messias Bolsonaro, destacou a importância de 2 fatores da recente decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que arquivou a investigação contra Bolsonaro no caso das vacinas. O despacho seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, a PGR, arquivando a ação contra Bolsonaro. No entanto, a grande vitória para Cid veio com o envio da investigação contra ele para a primeira instância, que, segundo aliados, representa uma chance maior de conseguir decisões favoráveis. Para Cid, a decisão de Moraes apresenta uma redução na pressão que o cercava, principalmente após a delação premiada com a Polícia Federal, aliviando o peso sobre Bolsonaro e seu entorno. A mudança de instância também é vista como um avanço estratégico para o militar, que agora contará com mais recursos legais e oportunidades para garantir um desfecho mais favorável. E aí a gente acompanhando aí as informações. Pessoal, aqui eu não poderia deixar de não falar, né? O humorista e influenciador digital Anderson Nunes recebeu alta após um período de internação voluntária em uma clínica psiquiátrica para tratar questões relacionadas à saúde mental. O youtuber compartilhou uma foto nas redes sociais para anunciar a novidade. Estou livre, escreveu ele na legenda da imagem, em que aparece mandando um beijo no espelho de um elevador. Seu pai, Souza Batista, manifestou apoio ao filho e celebrou a nova etapa. Bem-vindo à sua rotina, que essa frase seja diferente e repleta de coisas boas, declarou. Em outra mensagem, reforçou o caminho e os conselhos dados ao influenciador. Tem horas que os meus conselhos doem, mas meu coração sangra quando preciso ser duro com você. Te amo, moleque, afirmou. O Whindersson tem sido aberto sobre a sua luta contra a depressão ao longo dos anos. Em entrevista, relembrou momentos difíceis com o episódio em 2019, quando após um show em Aracaju, se isolou no quarto do hotel e chorou a questionar o motivo de seu sucesso. Estava sem rumo, disse ele. Durante sua turnê mundial, interrompida pela pandemia, enfrentou uma crise depressiva profunda e passou meses sem realizar atividades profissionais. Ele define a depressão como algo difícil de explicar e compreender. Pessoal, a depressão é um transtorno muito sério. O Sidney falando aí que está sem celular, estava sem, né? A depressão é um transtorno muito sério. E o que a gente pode falar para todos vocês que estão aqui? Embora o nosso canal é de política, vocês sabem, mas eu sempre estou adentro aqui na minha área também, enquanto neuro. A gente precisa buscar sentido. Se a vida não tiver sentido, se as nossas ações não tiverem sentido, a gente cai num abismo e não tem volta.
Então, para a gente vencer depressão, para a gente vencer ansiedade, para a gente vencer qualquer transtorno, a gente precisa ter sentido na vida. E é por isso que eu estou aqui com vocês, conectado todos os dias. Eu peço a ajuda de vocês para poder se inscrever, compartilhar, ajudar o nosso canal. Lembrando, pessoal, que a gente vai fazer sorteio no nosso canal. E o que vocês precisam fazer? Tá escrito Chimangada neste canal, agora o YouTube liberou os inscritos. Eu vou até fiscalizar se o Sidney Ferreira, a Maria Djalma está escrito, que agora eu consigo ver se você está inscrito ou não, Chimangada. E também compartilhar para 10 pessoas. E aí o sorteio vai ser qualquer produto de R$160 na Amazon, porque agora eu estou credenciada na Amazon, né, pessoal? Então a gente vai aproveitar as promoções aí do link na Amazon. E aí quem ganhar, né, o nosso aí sorteio no canal do YouTube, vai ganhar esse produto aí, qualquer produto. Vocês vão escolher, aí vão mandar o link e aí eu vou fazer o pagamento, tá bom? Pessoal, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí, Chimangada. Não sai não, gente. Eu amo vocês, estou aqui todos os dias ao vivo com vocês. Como diz a minha mãe, né? Fala que eu sou dramática, mas eu sou um pouquinho dramática mesmo, tá, pessoal? Às vezes eu sou um pouco dramática neste exato momento, mas eu vou pedir a ajuda de vocês. Espera aí, pessoal, não é dinheiro não, gente, mas calma aí. Vou pedir para vocês clicar nesse link aqui, pessoal. Lucivaldo falando, anistia já. Clica nesse link e vai lá para a nossa live que está rolando no outro canal e se inscreve também, tá, pessoal? Inscrição nos dois, nesse, no outro, e à noite a gente volta, tá? Beijo, Sidney, Lucivaldo, todo mundo aqui. Obrigado pela inscrição, pela audiência. Pessoal, chegamos a 91 mil inscritos, tá? Fica conectado nesse canal aqui, que vai ser um grande sucesso aí nas eleições do ano que vem. Vai eleger os nossos deputados, senadores e o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Beijo, beijo, beijo.